Na linha com um grande São Paulino, grande figura, Dr. Marco Aurélio Cunha. Doutor, desculpa a demora aí para lhe chamar, é que o termo aqui estava apimentado, o assunto também, porque mais uma vez a gente vê um negócio esquisito no futebol brasileiro. Tudo bem, doutor? Prazer imenso ouvi-lo. Obrigado, Précio. Um grande abraço aí para vocês todos. É sempre bom ouvir, né? Saber o que acontece também com os outros clubes, as dificuldades que se encontram, né? Com contratos talvez menos raciocinados, né? Na hora de assinar. Mas o futebol é isso. A gente tem que estar sempre atento e errar o menos possível, né? Grande abraço a todos, é um prazer estar com vocês. A honra é nossa. Eu me lembro que no ano passado eu lhe fiz uma pergunta sobre liga, quando os clubes estavam com a ideia de criar a liga. Lá se vai um ano mais ou menos e continua um imbróglio, um puxa de um lado, o outro puxa do outro. O senhor é cético ainda em relação a isso, doutor? Eu acho que chega um momento que, pelo menos até por conta da própria CBF, né, a mudança que houve e um novo presidente, é possível que a Liga venha. A dificuldade toda é saber se os clubes estão engajados para formá-la, né? Todo mundo quer o dinheiro da Liga, mas ninguém quer ceder seu espaço, todos querem influência, todos querem cargos, todos querem ter mais participação do que outros, né? E é muito difícil, porque a Liga ela tem que ser independente, ela não pode ter, evidentemente, laços muito próximos com clubes da questão da gestão, e cada clube tem o seu próprio interesse, e eles não conseguem dialogar. Então, o grande problema da Liga é realmente o diálogo entre clubes e cessão de espaço para a Liga ser independente. Então, esse é o ponto mais difícil, né? A questão de dinheiro, valorização. O clube acha que vale mais que o outro, claro que vale, mas na hora da Liga as coisas têm que fluir para, não diria uma igualdade, mas para um contorno mais simples, né? E sempre tem o clube mais protagonista que o outro. Então, a dificuldade é essa, eu ainda acho difícil com a mentalidade que os clubes brasileiros têm. Alguns querem participar mais ativamente da Liga, querem cargos. Então, eu acho difícil no Brasil hoje você ter uma liga que seja igual, transparente, sem laços tão rígidos com os clubes. Vamos ver, torço para que o dinheiro que a liga possa trazer venha, mas como administrá-la é que eu acho difícil que os clubes consigam. Muito bem, eu também acho. Doutor, tem decisão São Paulo e Palmeiras, eu sei da sua grande admiração pelo Rogério Ceni e pelo Muricy Ramalho. O senhor acha que o São Paulo está com a mão na taça? Eu vi o São Paulo, falei sobre isso ontem, estava na transmissão também. Eu vi o São Paulo jogando como campeão. Aqueles bons tempos da época do próprio Muricy como técnico e do Rogério como goleiro. Mas aquele golzinho do Veiga, óbvio, que deixou o Palmeiras com esperança, né? Queria ouvir a opinião do senhor. O senhor já se sente próximo de ser campeão ou não? Eu acho que não. Eu acho que o São Paulo deu um passo gigante para poder ter esse título, que vai ser muito importante, um bicampeonato que São Paulo não tem desde 80, 81. Claro que estivemos perto dele, 87, 88. São Paulo tinha que ter ganho o título de 88, teve uma arbitragem calamitosa contra o Corinthians e o São Paulo não venceu aquele campeonato. Mas é sempre importante ganhar campeonato, é sempre para a história do clube, para a alegria da torcida, para a satisfação de todos. São Paulo tem um campeonato, ainda mais vencendo fora de casa. Vai ser uma tarefa difícil. O Palmeiras não está morto, o Palmeiras está machucado, o Palmeiras está aborrecido com o resultado, com a forma que jogou. Porque o campeonato é assim, ganha por circunstância, um jogo que você não vai bem, se recupera no outro, mas o São Paulo foi muito superior ao Palmeiras, muito superior ao Palmeiras. Segundo tempo, o Palmeiras não voltou para o campo. E o São Paulo intenso, jogando com muita força, com qualidade técnica. E aí eu quero enaltecer os meninos do São Paulo, porque e também algumas circunstâncias que o Rogério enfrentou, que muita gente questionava, e você vê o Miranda no banco, de forma absolutamente natural, aceitando aquilo. Jogadores que o São Paulo não aceitava, o Rogério conseguiu colocar, e o cara é titular, como o Igor Gomes, o próprio Léo, que eu sou muito fã do Léo, e as pessoas não viam valores nesses meninos, sempre colocando mais defeito do que qualidade. Então, chegar nesse nível, com um jogo bom,
É muito difícil. Então, isso é trabalho do treinador. Agora, fazer 2-0 e ir para o pênalti não é impossível para o Palmeiras, né? Fazer 3-0 já é mais difícil. Acho difícil fazer 3-0. Mas ir para o pênalti é possível. Então, nada está ganho, mas deu um passo grande para essa conquista. Doutor Marco Aurélio, João Paulo Capelanes, um abraço, prazer falar com o senhor mais uma vez, doutor. Obrigado, João. Imagina, prazer é todo meu. Doutor, a minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor é um dirigente do futebol, claro que tem uma identificação muito grande com o São Paulo, o senhor fez ótimos trabalhos também, recentes em outros clubes, é bem verdade, mas é impressionante, né? O senhor entra no ar, seja na Band, na TV, seja aqui na Rádio Bandeirantes, o torcedor são paulino principalmente pergunta: há alguma possibilidade do doutor Marco Aurélio Cunha retornar à política do São Paulo para, quem sabe, um dia batalhar o posto de presidente do clube, doutor? Eu falo sempre isso, né? Eu não tenho essa obsessão, né, como alguns têm. Eu acho que o importante é o São Paulo estar bem. Se o São Paulo precisar de mim, eu estarei pronto para ajudar o São Paulo em qualquer circunstância, em qualquer momento. Política depende como o vento bate, como as coisas estão caminhando. Eu estou sempre disponível, né? Então, obviamente, se houver interesse, as pessoas se unirem, acharem que isso é relevante, eu estarei sempre pronto. Mas não faço disso obsessão, sonho. Acho que eu já passei da idade de ficar sonhando, de ficar idealizando essas coisas. Conforme a coisa caminhar, a gente pensa se o São Paulo vai precisar mais de mim ou não, entendeu? Então, isso é um desejo possível, talvez, mas não é uma obrigação, uma obsessão, uma coisa que eu vou lutar profundamente. Não. Se o São Paulo estiver andando bem, que ele fique assim. Se o São Paulo estiver andando mal, tiver dificuldade, ou não tiver um nome ali pontualmente pronto para isso, eu posso sair candidato. Mas isso não é uma coisa que eu coloque na minha frente, assim, como uma coisa obsessiva. Se o São Paulo precisar de mim, eu estou pronto para o São Paulo. Se o São Paulo não precisar, estiver bem, eu acompanho e ajudo o São Paulo daqui da minha casa, visitando, participando no conselho, de uma forma positiva. Eu não sou aquele que conspira para ganhar cargo. Sou aquele que luta para o São Paulo estar bem o tempo todo. Se tiver alguma coisa errada, a gente corrige. Como foi, por exemplo, aquela mudança estatutária. Aquilo era um absurdo. Infelizmente não ocorreu, né? Então a gente não pode aceitar que o clube tenha donos, que de repente ninguém mais seja ouvido e que as regras mudem do dia para a noite. Não, isso não. São Paulo está ganhando, vai bem, ótimo, vamos continuar apoiando para que vença e que o São Paulo cresça. São Paulo está endividado, é importante que o orçamento do fim do ano bata. Se o orçamento estiver muito aquém daquilo que a gente está pretendendo, nós vamos criticar. Então é construir o São Paulo pelo bem e não por ambição pessoal. Maravilha, doutor. Eu tenho uma opinião, não sei se o senhor compartilha da mesma opinião, até por isso que a gente está debatendo aqui, entrevistando o senhor. Eu acho que o São Paulo, nos últimos anos, ele foi comandado por muita gente incompetente, por muitos dirigentes amadores, passando lá atrás com o Aidar, passando pelo Leco, que aumentaram bastante essa dívida do São Paulo, que o senhor até chegou a citar. Como é que o senhor enxerga essa gestão do Casares? A gente está falando de um São Paulo que era modelo de gestão lá atrás, faz tempo, é bem verdade, e hoje com uma dívida que supera 650 milhões de reais, doutor. Eu acho assim, a gente não pode ficar cego porque o São Paulo está numa final de campeonato para ganhar um campeonato paulista. A gente tem que ser coerente. O São Paulo apresentou um balanço com 106 milhões de déficit. Quer dizer, em um ano, a dívida aumentou 100 milhões, mais de 100 milhões. Mas estamos arrumando. Não, se você aumentou a dívida em 100 milhões, as coisas não andaram tão bem assim. São Paulo ganhando, a chance de melhorar é grande. Você faz uma arrecadação boa, você ouve as pessoas falarem mais de São Paulo, vem negociar jogadores, que não é o ideal, mas é assim que a gente constrói caixa, infelizmente, né? Com bons jogadores. Então, se você salvar um Igor Gomes que estava praticamente destruído pela própria torcida, e eu acho um ótimo jogador, o São Paulo vai ter amanhã um retorno financeiro. Então, eu vejo que às vezes há muita expectativa e se comemora antes da hora. Eu acho que o São Paulo não é de marketing, o São Paulo é de esporte, é de ganhar jogo, é de construir algo pelo futebol. O São Paulo não é o social que domina
a situação do clube. O São Paulo é um clube profissional, muitas vezes, sim, dirigido por amadores, que em bons momentos se valem disso, em maus momentos endividam o clube. Então, a gente precisa equilibrar muito essa gestão para que ela seja positiva e não seja tão de imagem. A gente tem que parar de ser imagem e ser consistente na questão financeira e da resposta esportiva. Se isso acontecer, o São Paulo mudou. Se não, o São Paulo continua o mesmo. Doutor, o senhor daria aquele pênalti a favor de São Paulo no lance do Marcos Rocha? Eu até falei no Twitter, eu acho esse pênalti um absurdo para o futebol. Não é aquele pênalti, ele é um pênalti que não ajuda o futebol. Se a regra diz que isso é pênalti, tem que dar. Só que a regra é ruim, a regra é burra. Não faz sentido você definir um jogo por um pênalti que, obviamente, o jogador não tem a menor intenção de fazê-lo, né? Um chute direto, o sujeito protege o rosto, a mão está um pouquinho mal posicionada, pênalti. Senão a gente vai decidir o jogo chutando a bola contra os adversários. Então, acho que a FIFA precisa rediscutir esse lance para que ele não cause prejuízo a qualquer clube. O Palmeiras já teve pênalti assim, o São Paulo tem pênalti assim, já sofreu pênaltis desse tipo, já deixaram de dar pênaltis desse tipo. Acho que não há ainda um regramento. Os árbitros, o cara do VAR, ele precisa estar muito seguro de que aquela jogada é uma jogada que criou uma desvantagem para o clube que tem o pênalti a seu favor. Então, eu acho que esse pênalti, para qualquer um, não é legal que se apite. Desequilibra muito uma partida num momento decisivo. Agora, não vou dizer para não apitar contra o São Paulo, porque se apitam esse pênalti, a regra é apitar o pênalti, eu comemorei o pênalti, mas acho a regra horrorosa, acho que a regra precisa ser revista, porque esse toque é muito involuntário para a gente colocar como pênalti. Enfim, eu apitaria o pênalti pelo que estão dando. Não aceito muito que essa regra seja correta. Eu acho que temos que mudar a regra. Estão anunciando aqui 18 mil ingressos vendidos. Treino de amanhã do São Paulo no Morumbi. 18 mil. Esqueçam treino aberto, hein? Treino aberto é entrada franca. Exatamente. Amanhã você tem que pagar pra ir. Tem que pagar pra ir. 18 mil, cara. Bastante A gente. torcida do São Paulo é espetacular. A torcida do São Paulo, vamos lá, só pra me ajudar, ela colocou contra o Corinthians no jogo da chuva 39 mil pessoas. Perfeito. Aí botou 46 mil contra o Palmeiras no jogo da quinta-feira à noite. Isso. Aí depois botou mais 53 mil. 53,900 contra o Corinthians na semifinal. Tá. E 60 mil agora. 60 é um mil. negócio espetáculo, quase 200 mil pessoas. E o público do Paulistão superou 1 milhão de torcedores. Hein? O São Paulo deu mais de 200 mil pessoas em 4 clássicos. O estadual ainda vale, doutor. Eu acho que poderia ser um pouco enxugado, mas com esses jogos atrativos, eles ainda levam o torcedor. Ainda eles dão interesse, né, doutor? Olha, eu acho o estadual fundamental para o futebol brasileiro, porque eu sempre vou repetir isso. Eu acompanhei coisas nesses anos todos da minha vida, 5 anos lá na CBF. O estadual dá amor próprio a clubes que nunca ganhariam nada. Então, por exemplo, você vai ter que ter um campeão estadual lá na Paraíba, onde Souza e Botafogo da Paraíba vão jogar disputando alguma coisa. Você vai disputar o título lá do Paraná, o Maringá vai tentar vencer o Curitiba. Eu acho isso fundamental, porque os jogadores surgem nesse momento. É nesse momento que você vê um jogador novo que você não veria. Então, se a gente fala em democracia, que o futebol é para todos, que o futebol deve ser analisado de uma forma ampla, a gente vai excluir clubes de gritar é campeão, porque senão só vai haver um campeão no ano inteiro, né? Você pega o Campeonato Brasileiro, faz um grande Campeonato Brasileiro, só um vai ganhar. Então nós vamos cair numa tristeza de clubes lá do Sergipe, o Lagarto de Sergipe, não vai ter alguém que vai dizer eu sou campeão, né? Então eu acompanho muito futebol brasileiro como um todo, né? Eu fico analisando a felicidade dos clubes. Atlético Goianense e Goiás tem que ter um campeão. Se o Atlético não vai ser campeão brasileiro, o Atlético Goianense ou Goiás, até pode, estão num nível já um pouco acima, melhoraram, né? Como seria o Fortaleza sem ser campeão estadual? O Ceará sem ser campeão estadual? Teria um alimento de torcida
para prosseguir durante o ano, você vai falar, bom, a gente não ganha o brasileiro, mas o regional é nosso aqui, vai torcer para ganhar. E surgem jogadores de campeonatos regionais, né? E eu acho que temos que talvez, já tem menos data, já era meio ano, eu sou do tempo e todos sabem disso, que o campeonato regional valia mais do que o brasileiro, que ainda não tinha, que virou Brasileirão em 71, né? Começou o brasileiro mesmo, e ainda de mata-mata e tal. Naquela época lá, ganhar um campeonato paulista como o Corinthians ganhou 77, nossa senhora, né? O Corinthians era campeão, foi campeão em 77, foi um absurdo, né? O Palmeiras também, que não ganhava um campeonato, foi ganhar com o Vanderlei Luxemburgo, o Brasileirão contra o Vitória, e alguns paulistas que o Palmeiras enfrentou o Santos de Pelé e venceu. E o São Paulo ficou 13 anos sem ganhar, foi ganhar 70, 71 paulista, foi uma festa absurda. Então, o regional tem que existir, logicamente é onde surgem os jogadores de clubes menores, que a gente pode enxergá-los enfrentando clubes grandes. E essa é a hora do futebol brasileiro formar jogadores. Então, talvez diminuir umas 3, 4 rodadas, perder menos tempo com fase classificatória, mas ter ali 10 jogos, 12 jogos que formem o regional. Acho que é fundamental para as federações, inclusive, que o regional exista. Eu sou totalmente a favor. Para mim, vale muito ganhar um paulista, não vale colocar o paulista como ganhar a Champions League. Aí é um exagero de dimensão, né? Mas é importante para o clube. Ô doutor, o senhor é um dirigente raiz, né, que já passou muita coisa dentro do futebol, e o senhor vai lembrar que teve em determinada época... Não se nega a dar entrevista, não, na vitória ou na derrota. Não importa, Importante isso. Fundamental. Nem depois de campanha política Fundamental. também, ou durante. Pois é. Porque na pré-campanha todo mundo quer falar, né? Depois que é eleito todo mundo foge, mas tudo bem, faz parte. Mas, ô doutor, o senhor passou por poucas e boas já dentro do futebol, né? E o senhor já pegou uma época também que muita gente falava assim, o São Paulo em jogo grande pipoca, o São Paulo quando precisa mostrar para que veio não mostra. Claro que o São Paulo teve tempos brilhantes, ainda mais na gestão do senhor, mas também teve essa época. O senhor acredita, por maior que seja esse choque rei do domingo, até pela boa vantagem que tem o São Paulo, se não conquistar o título paulista, dá para cravar que foi uma pipocada tricolor, doutor? Não, de jeito nenhum, porque o Palmeiras é um time muito bem organizado, um time que tem jogadores de alto nível. Vê como é o futebol, né? O futebol é assim. O Palmeiras é absoluto, o treinador do Palmeiras, o Abel, vai ser o treinador da seleção brasileira, não tem ninguém melhor que o Palmeiras. Aí você vê o Palmeiras dar uma pipocada contra o São Paulo do Morumbi, né? Aí eu estou usando o termo que você colocou, né? Claro. O Palmeiras não vai bem. Aí começa a aí o Veiga, o Dudu não é nada disso, fala da seleção, o Dudu não jogou nada. Acontece, tem time que às vezes tem um apagão. É uma coisa que a gente dizer que a seleção brasileira de 82 pipocou para a Itália. Não, pipocou, jogou muito, aquele dia deu tudo errado. E a seleção italiana foi campeã do mundo contra talvez, depois da seleção de 70, a maior seleção que o Brasil já teve, né? Então não é justo dizer isso. O futebol é mágico, porque o grande time perde do pequeno. É o único esporte que isso acontece. E naquele momento aí vem todos os questionamentos. E, obviamente, os programas de TV, o torcedor, o debate do dia seguinte, como que aconteceu isso, né? Como é que pode? Pipocou, tal. São essas colocações que apimentam o futebol, que dão debate, que dão audiência, que dão estímulo ao futebol, que faz com que o outro time reaja. Então, eu não acho nem errado nem certo, eu acho que é o futebol. O futebol é assim. Em algum momento, um grande time desse instante, que é o Palmeiras, perde de forma peremptória para o São Paulo. Agora, ele pode chegar no Allianz Parque e fazer 3-0, né? Pode passar por cima do São Paulo, porque sofreu, porque não acreditou em si mesmo, como é que podemos fazer um jogo daquele e tal, e vem o Abel, competente e tal, e passa o trator no São Paulo. Ou pode ser que o São Paulo, reativo, inteligente do Rogério Ceni, sabendo jogar contra o Palmeiras, vá lá e vença outra vez, né? Então, eu não sou muito de rotular, né, pipoca, porque o futebol é rico por isso, porque em algum momento um grande time perde para um time que não está no nível dele. E é isso que faz a alegria do futebol, a mágica do futebol, é a surpresa. É um time surpreender o outro.
tudo aquilo que a gente falava do Abel ia ganhar o campeonato invicto, né? O melhor time, tantos gols, nunca tomou 3 gols na vida aí, nesse período todo, de repente toma. Então o Abel não presta mais. Eu acho que o Abel só precisa corrigir a atitude dele do jogo, né? Ele não é um técnico leal no jogo, ele questiona a arbitragem o tempo todo, ele é indisciplinado, ele prega muita coisa fora do campo, e dentro do campo ele deve ter o ídolo dele, deve ser o Mourinho, quando começou, né? Quando o Mourinho começou, que dava aqueles chiliques e tal. É uma coisa assim ainda da raiz do português, brigar, ser vibrante e tal, mas ele passa um pouco do ponto, ele é jovem. Logo ele vai entender que não é para fazer isso toda hora, que isso depõe contra a personalidade e a qualidade que ele tem. Então, eu acho que essas mudanças, comportamento, atitude, elas vão, com o tempo, a gente vai melhorando, vai ficando cada vez mais experiente. E o futebol é isso, são momentos, são situações que a gente, de repente, não espera e acontecem, né? Você imaginaria que o São Paulo, em 77, ia lá no Mineirão com aquele time de Toninho Cerezo, o time mágico do Atlético Mineiro, e fosse ganhar nos pênaltis? Foi lá e ganhou o Campeonato Brasileiro, onde o Atlético era absolutamente mais time que o São Paulo. Então, essas surpresas são legais e isso que faz o futebol viver. Sem dúvida. Doutor, eu tenho uma última só para fechar, para o Prédio fechar a entrevista, agradecendo demais o nosso papo com o doutor Marco Aurélio Cunha. Ô, doutor, é o seguinte, queria uma opinião do senhor como dirigente raiz e como grande São Paulino que o senhor é. O Arboleda, não sei se o senhor chegou a ver, ele não se representou na data que deveria e ele vai colecionando polêmicas fora de campo e atrapalhando. O senhor não acha que os dirigentes de hoje passam muito a mão na cabeça do jogador? Porque toda hora dá uma punição, dá uma suspensão e o cara volta a fazer. Não era o momento do São Paulo colocar o Arboleda na régua ou, de fato, tomar uma outra atitude com esse jogador, doutor? Olha, tem jogador que é assim e não tem jeito. Né? Não tem jeito. Você gosta do cara, o cara em campo ele é importante, ele se doa e fora do campo faz bobagem. No futebol brasileiro a gente tem tolerância com esse tipo de não ideal profissionalismo, porque você não tem muito jogador. Esse é o problema. Você vai lá, uma vez eu estava no Paris Saint-Germain e conversando com o Lugano, jogava lá, tinha, time só de estrela. E ele me falou, é um time só de milionários. Se alguém errar aqui, vai lá pro campo B e fica quieto e não joga mais e vai receber, mas não joga mais. Por quê? Porque tem alternativa. Você se impõe pelo número de jogadores bons que você tem e pelo poder financeiro que você tem. Quando você não tem esse poder financeiro, você não pode abrir mão de um jogador importante. E aí vem o quê? A tolerância. Ela é errada, mas é a necessidade, sabe? Vou dar um exemplo mais assim, você tem um funcionário que ele é ótimo, mas de vez em quando ele chega lá meio cambaleando, sexta-feira, quinta-feira. Pô, você manda o cara embora, puta, mas se eu ficar sem ele, eu não acho outro tão bom e tal. Vamos deixar, vamos passar, não é certo. Mas a necessidade te faz, por não ter valores iguais, você tolerar erros, né? O futebol brasileiro tolera erros porque não tem a facilidade de encontrar outros grandes jogadores. O clube tem 3, 4 grandes jogadores e aí fica nisso que você está dizendo. Agora, quando tem jogador para pôr no lugar, você afasta o cara, né? Eu não sei o que aconteceu com o Arboleda, eu gosto muito dele como jogador, acho ele importante para o São Paulo, e o São Paulo está jogando bem, então o Rogério deve com certeza não colocá-lo em campo. E aí vamos estudar o que vai ser feito e se ele vai entrar na linha mais uma vez ou não. Aí está o hino de São Paulo, homenagem ao senhor, doutor Marco Aurélio Cunha. Só uma curiosidade, é verdade que o senhor não gosta do termo tricas? Olha, eu vou ser sincero, eu acho uma bobagem tão grande. O que me indigna nisso é ter saído do próprio clube, né? Você não fazer uma pesquisa, não fazer uma análise de termos que são engraçados, positivos, e lançar, assim, aquela coisa autoral, né? Pô, não tem cabimento, né? Você colocar uma coisa dessa sem fazer uma análise de mercado, de se a torcida gosta ou não, né? Tanto faz. Eu só acho erro estratégico
de gestão você lançar um nome que não é muito forte, né? Não é muito firme, vamos dizer assim, para o São Paulo, né? Então... doutor, eu queria que o senhor finalizasse a entrevista com vai, Tricas! Olha, por mim, se for para ser campeão, vai, Tricas! Sinceramente, eu acho uma bobagem de mercado, um erro de marketing, né? Essa é a questão, né? Mas essas coisas do futebol, como eu digo, futebol vale a polêmica, vale falar sobre ele o tempo todo. Quanto mais falar do futebol, mais o valor da marca se acentua, né? Desde que você não erre, né? Desde que você não erre demais, né? Então, é legal o futebol. O futebol é gostoso porque a gente se diverte, a gente se emociona, a gente reage, né? E as reações são sempre boas quando elas são na medida certa, né? Muito bom. Doutor, muito obrigado pela consideração conosco, sempre que o senhor pode nos atender. Um grande abraço e muita saúde e um grande jogo domingo. Obrigado. Que o São Paulo se dê bem, consiga ser bicampeão paulista. Nada está ganho. É sempre bom falar com vocês, Capelanes, Pretzel. Obrigado aí pela oportunidade. E vai, Tricolor. Garoto. Grande abraço. Abraço, doutor. Grande abraço. Grande doutor Marco Aurélio Cunha. Grande